Tá bom. Boa tarde, gente. Eu sou o Hugo e eu vou apresentar como Denis. A gente é da 93 e a gente vai falar sobre a insuficiência aórtica. Aqui é um pequeno roteiro do que a gente vai falar, basicamente, os pontos mais importantes que a gente vai discutir. Primeiramente, os conceitos básicos anatômicos e fisiológicos, etiologias, manifestações clínicas, diagnóstico, relato de caso e intervenções e acompanhamento. Então, começando pelos conceitos anatômicos. Primeiramente, falando sobre o coração. O coração é uma bomba com dois átrios e dois ventrículos, né? E o sangue vai chegar basicamente pelas veias cava superior e inferior no átrio direito, para onde vai surgir ali um impulso nervoso, carga elétrica do nodo sinusal, endotélio, nodo atrioventricular, vai causar ali a sístole no átrio direito e a válvula tricúspide, né, que é essa válvula atrioventricular direita, vai abrir e o sangue vai fluir então do átrio direito para o ventrículo direito, de onde agora esse impulso ali elétrico vai seguir pelo septo ventricular e ventricular, causando então a contração ali daquele átrio direito cheio de sangue e a abertura da válvula pulmonar, fechamento também da válvula tricúspide, o sangue vai seguir pelo tronco pulmonar até o pulmão, onde ele vai se oxigenar, sofrer hematose, vai voltar então pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo. O átrio esquerdo agora vai sofrer uma sístole também, ao mesmo tempo que o átrio direito está sofrendo essa sístole, vai abrir a válvula atrioventricular esquerda, a válvula mitral, o sangue arterial agora oxigenado vai seguir então para o ventrículo esquerdo, onde também vai sofrer a sístole e vai ocorrer a abertura ali da válvula aórtica. O problema da insuficiência aórtica é justamente ali no fechamento dessa válvula aórtica, quando o ventrículo esquerdo vai sofrer diástole, vai sofrer o relaxamento e o enchimento ali pela sístole ventricular e também o enchimento passivo, né? Enfim. Então, basicamente, a gente tem a válvula aórtica e a raiz da aorta, o sangue surgindo ali pela aorta, seguindo para o corpo, para ser distribuído pelo resto do corpo, assim, os outros sistemas. Enfim. Agora, falando mais especificamente sobre a válvula aórtica, ela possui três válvulas semilunares e ela vai ter três seios. Basicamente, vai ter o seio posterior, o seio coronário direito, o seio esquerdo. Vai surgir a artéria coronária direita do seio direito, vai surgir a artéria coronária esquerda do seio esquerdo, e o seio posterior, ele não é um seio coronário, então nenhuma artéria coronária vai surgir dele. As margens ali dessas válvulas semilunares vão formar lúnula, e nessa questão do ângulo ali, realmente, onde essas válvulas vão se encontrar, vai ter uma parte mais espessa, que vai ser esse nódulo. E quando acontece ali, então, a diástole ventricular começa a surgir um fluxo anterógrado, um fluxo retrógrado de sangue da aorta para o ventrículo esquerdo, essa válvula ela vai fechar. E com o fechamento dessa válvula, vai acontecer ali o enchimento desses seios, né? E vai acontecer, então, o enchimento ali das coronárias. Então, vai acontecer a perfusão do miocárdio e o abastecimento de fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco em si. Agora, alguns conceitos fisiológicos que a gente vai precisar saber para entender a insuficiência aórtica. Primeiramente, o volume diastólico final. O que é o volume diastólico final? Vai ser o volume de sangue que vai estar ali naquele ventrículo esquerdo ao final da diástole, então quando o ventrículo está cheio. O que é o volume sistólico final? Vai ser o volume de sangue que vai estar presente nesse ventrículo depois da sístole. Então, o ventrículo vai ejetar uma parte do sangue do volume diastólico final, mas não todo. Então, uma parte vai sobrar naquele ventrículo e essa parte que sobrou é o volume sistólico final. E essa parte que foi ejetada é o volume sistólico. Então, portanto, o volume sistólico ele corresponde ao volume diastólico final menos o volume sistólico final. E aí, percentualmente, esse volume sistólico ele consiste na fração de ejeção. Então, o volume sistólico dividido pelo volume diastólico final, ou seja, quanto por cento do sangue que estava naquele ventrículo na diástole foi ejetado, vai ser a fração de ejeção desse ventrículo, basicamente. Agora a gente vai falar um pouco sobre as etiologias da insuficiência aórtica. Tem a etiologia primária, que é basicamente uma doença valvar, o problema está realmente na válvula aórtica, e você vai ter uma etiologia mais secundária, que vai ser uma doença da parede da raiz aórtica. Essa imagem aqui é de uma doença primária, porque é uma válvula congenitamente bicúspide, ou seja, uma válvula que era para ter três válvulas vai ter somente duas. E isso pode causar tanto estenose quanto uma insuficiência.
É mais comum que cause uma estenose, mas pode também causar insuficiência aórtica. Falando um pouco mais especificamente sobre a doença valvar. As principais causas são a estenose aórtica calcificada, uma vez que essa estenose aórtica calcificada pode causar em até 75% dos casos, ao mesmo tempo da estenose, uma insuficiência aórtica. Então, pode ocorrer as duas patologias ao mesmo tempo. Outra questão pode ser uma endocardite infecciosa. O que vai acontecer nessa endocardite infecciosa? Vai ser que pode acontecer uma perfuração, ou pode acontecer a vegetação ali daquelas formas que estão causando a endocardite infecciosa nessa válvula, de modo que ela não vai fechar corretamente e vai acontecer o regurgitamento de sangue, que é a principal causa ali da insuficiência aórtica, consequência. Outra questão que vai acontecer na insuficiência aórtica como um defeito primário vai ser a febre reumática, que pode acontecer ali uma infiltração por tecido fibroso dessa válvula e ela vai retrair. Então, ela não vai conseguir fechar totalmente quando acontecer a diátese ventricular e o refluxo de sangue. Então, uma parte consegue passar por uma parte ali daquela válvula que não fechou corretamente. E tem outras formas de insuficiência aórtica congênitas, né, então, que ocorre com o nascimento, como, por exemplo, uma válvula, além daquela válvula bicúspide do slide anterior, uma válvula congenitamente fenestrada, por exemplo. Agora, um pouco mais sobre as causas secundárias, as causas relacionadas a uma doença da raiz aórtica. A principal das causas é uma dilatação aórtica degenerativa, e essa causa aqui ela vai depender principalmente da idade. Ou seja, a pessoa vai ficando mais velha e vai acontecendo essa dilatação aórtica cada vez mais. Então, pode chegar num ponto que isso vai causar uma insuficiência aórtica. Outra questão é uma necrose cística medial da aorta. E essa necrose cística medial, geralmente, ela está relacionada a doenças do tecido conjuntivo, como a síndrome de Marfan. O que acontece? Acontece uma infiltração de tecido conjuntivo ali na parede da raiz aórtica, e isso pode causar a doença da raiz aórtica e causar insuficiência aórtica. Outra questão é a dissecção da aorta, que vai ser a separação ali dos tecidos da parede do vaso, e isso também pode causar um problema que vai causar insuficiência aórtica, e a osteogênese imperfecta, que é uma doença que é caracterizada por um osso um pouco mais fraco, isso também pode causar a insuficiência aórtica. E a ortite sifilítica, que é a sífilis adquirida, quando ela está no estágio 3, ela pode também ter essa repercussão ali na válvula aórtica, na doença da raiz aórtica, e causar, então, a insuficiência aórtica. E aí, essa imagem aqui é um trauma que causou uma dissecção na parede dessa aorta e, então, levou à insuficiência aórtica. Agora, falando um pouco mais sobre a fisiopatologia, realmente, da insuficiência aórtica. Tudo vai começar com essa regurgitação de sangue. Então, uma daquelas causas que a gente acabou de ver vai fazer com que um pouco de sangue volte quando o ventrículo entrar em diástole, porque aquela válvula aórtica não conseguiu fechar direito. Então, acontece um jato regurgitante lá no ventrículo esquerdo. Esse jato, inclusive, ele pode causar uma bolsa endocárdica no ventrículo esquerdo, dependendo ali da sua intensidade. Então, um pouco de sangue vai fluir de volta para o ventrículo esquerdo. O que vai acontecer é que o átrio ele vai fazer o enchimento ali daquele ventrículo, tanto passivamente quando ele fizer a sístole atrial esquerda mesmo, e isso vai causar um aumento do volume diastólico final. Então, você vai ter mais sangue ali naquele ventrículo ao final da diástole. Isso vai causar um aumento da pressão e da tensão na parede daquele músculo cardíaco esquerdo, principalmente. Então, para compensar isso, o ventrículo ele vai começar a sofrer uma dilatação e uma hipertrofia excêntrica daquela fibra muscular. O que vai ser essa hipertrofia excêntrica? Basicamente, os sarcômeros vão se replicar em série, vai acontecer um alongamento dos miócitos e um alongamento das fibras musculares mesmo. Então, o ventrículo ele vai conseguir compensar o aumento de pressão e da tensão, ou seja, o aumento da estresse daquela parede ventricular, com uma dilatação e hipertrofia. Isso vai caracterizar uma insuficiência aórtica compensada. E nesse caso, o estresse da parede que você vai ter ali no ventrículo esquerdo, ele vai retornar ao nível normal de um ventrículo esquerdo saudável, uma válvula saudável, um coração saudável, enfim, que não tem essa insuficiência aórtica. Porque a parede mural, o espessamento daquela parede mural, conseguiu superar e deixar novamente o estresse
por causa desse aumento desse fluxo de sangue, do volume de sangue ali no final da diástole naquele ventrículo esquerdo, voltando ao normal. E aí, com o passar do tempo, o que pode acontecer de uma forma mais crônica é que essa insuficiência vai aumentando de gravidade, aumentando de sua intensidade, de modo que o volume diastólico final daquele ventrículo vai aumentando cada vez mais. E aí, o aumento cada vez maior desse volume diastólico final desse ventrículo vai fazer com que o espessamento da parede mural não seja suficiente para o bombeamento efetivo daquele sangue e consiga manter aquele estresse da parede ao nível normal. Então, a tensão sistólica final daquele ventrículo vai aumentar também. E com isso, como a fibra cardíaca agora ela não vai conseguir acompanhar esse aumento de tensão, esse aumento de estresse, vai acontecer uma diminuição da função sistólica daquela parede do ventrículo. Então, vai acontecer também uma diminuição da fração de ejeção. Então, aquele ventrículo está conseguindo jogar menos sangue percentualmente antes do que ele conseguia. Então, como a gente vê que a parede não conseguiu crescer ao mesmo tempo em que esse estresse da parede cresceu, a gente vê que aconteceu uma insuficiência aórtica descompensada. Então, o ventrículo ele não conseguiu compensar ao ponto de retornar o estresse da parede ao nível normal. E aí, nessa insuficiência aórtica descompensada, a pressão e o volume diastólico final do ventrículo esquerdo vão estar aumentado, e essa hipertrofia muito grande ali do ventrículo esquerdo, que mesmo assim não consegue causar esse estresse ao voltar ao normal, pode gerar um aumento de pressão ali no átrio esquerdo, no empunhamento da artéria pulmonar, ou até mesmo no coração direito, no átrio direito e no ventrículo direito. Então, com isso, a gente vê que o débito cardíaco efetivo ele vai ser cada vez menor, até porque o fluxo de sangue retrógrado, ou seja, aquele regurgitamento de sangue, está acontecendo cada vez mais porque a insuficiência está cada vez mais grave. E aí, outra questão que acontece na fisiopatologia da insuficiência aórtica é uma possível isquemia miocárdica. Por que essa isquemia vai acontecer? Primeiro, então, a gente tem esse espessamento da parede ventricular esquerda, o espessamento mural, que vai causar uma maior necessidade de oxigênio, né? Vai ter mais células ali que vão precisar de mais oxigênio para o seu metabolismo. E, ao mesmo tempo, como a pressão diastólica, no caso da insuficiência aórtica, vai estar menor, o enchimento e a perfusão das coronárias vão estar menores, então a reserva de volume coronário ali vai estar menor. Então, ao mesmo tempo que você tem maior necessidade de oxigênio e uma menor perfusão coronária, isso pode causar uma isquemia do miocárdio. E, ao mesmo tempo, essa isquemia do miocárdio vai aumentar a deterioração da função ventricular esquerda. Então, vai diminuir ali a função sistólica daquele ventrículo também, o que vai contribuir ainda mais para a diminuição da perfusão coronariana e todas as repercussões da insuficiência aórtica. Então, aqui nessa imagem, para explicar rapidinho. Aqui nessa primeira imagem é um ventrículo normal, com um fluxo de sangue anterógrado, não tem um fluxo retrógrado. E aqui nessa segunda imagem, a gente está vendo já o início de um fluxo de sangue retrógrado, ou seja, está voltando sangue da aorta para esse ventrículo esquerdo. E a gente está vendo que a pressão no final da diástole nesse ventrículo já está maior, porque a gente vai ter um volume diastólico final maior. Aqui nessa terceira imagem, a gente está vendo uma insuficiência aórtica compensada. O que aconteceu é que, apesar desse fluxo retrógrado, o ventrículo ele conseguiu aumentar a sua parede e ele está conseguindo manter ali uma fração de ejeção, está conseguindo mandar o sangue para o corpo, apesar de ter um pouco de fluxo retrógrado. E aqui, nessa quarta imagem, a gente está vendo uma insuficiência aórtica descompensada. Então, a gente vê que esse ventrículo ele não está conseguindo mais acompanhar o crescimento ali desse volume diastólico final e dessa regurgitação de sangue, e ocorre, então, uma diminuição dessa fração de ejeção, aqui chegando a 50%. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo que a pressão arterial sistólica está bem maior e a pressão diastólica não acompanhou o crescimento dessa pressão sistólica. Agora, falando um pouco sobre as manifestações clínicas da insuficiência aórtica. Os principais sintomas vão ser uma dispneia de esforço, então a pessoa vai sentir uma falta de ar, vai começar ali aos grandes esforços, mas pode progredir até pequenos esforços. Uma ortopneia, que vai ser essa dificuldade de respirar quando a pessoa está deitada. A dispneia paroxística noturna também, que vai ser essa falta de ar, dificuldade de respirar quando a pessoa está tentando dormir, né? Então, mais no período da noite. E uma angina pectoris, que vai ser essa manifestação de dor no tórax em função da isquemia do miocárdio. Pode acontecer também uma angina noturna, geralmente acompanhada de diaforese, ou seja, uma sudorese bem
exacerbada, assim, bem abundante, ou seja, a pessoa suar muito também, principalmente durante o período noturno. E aí, a gente tem algumas alterações bem relevantes no exame físico também, que vão inclusive contribuir para o diagnóstico, né? Mas a primeira delas é um sopro diastólico aspirativo decrescente, vai ser causado realmente pela insuficiência aórtica e o regurgitamento de sangue ali naquela válvula. O sopro de Austin Flint, a gente vai mostrar mais para frente. O pulso em martelo d'água, que vai ser esse pulso que vai aparecer muito bruscamente, muito rapidamente, e vai colapsar também muito rapidamente. Esse pulso que está sendo mostrado aqui embaixo. Ao mesmo tempo, acontece também a divergência da pressão sistólica diastólica. A gente vê, então, um aumento da pressão diferencial, que inclusive é o que causa o pulso em martelo d'água. A pressão sistólica muito maior e a pressão diastólica ali menor, então aumento da pressão diferencial. Também acontece sinais clínicos de aumento de pressão de pulso e o desvio do ictus cordis, né? Porque, como a gente viu, acontece uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. Agora eu vou mostrar um pouco sobre esse sopro diastólico aspirativo decrescente. Aí deu para ouvir, né? E aí, o sopro de Austin Flint. Esse sopro de Austin Flint, na verdade, ele é causado ali por ele ocorre quando acontece uma estenose mitral por causa da insuficiência aórtica. A insuficiência aórtica, esse jato regurgitante, capaz de causar um problema ali no folheto da válvula mitral, né, a válvula atrioventricular esquerda, de modo que vai causar ali esse sopro de Austin Flint. E geralmente ele está associado a uma insuficiência aórtica mais grave. Aqui o sinal de Queen, que a gente está vendo a perfusão capilar ali no dedo. Pode acontecer tanto quando você coloca a luz no dedo assim, ou quando você aperta a pontinha do dedo para ver essa perfusão capilar também. E por fim, a gente tem a doença das artérias, que vai ser o aumento ali dessas artérias da pulsação carotídea aqui no pescoço. Agora sobre o diagnóstico. Bom, vocês estão me escutando sem problemas? Acho. Sim. De boa, de boa. Então, tudo bem. Para dar sequência ao diagnóstico, agora pensando nos exames, primeiro o eletrocardiograma em relação a essa insuficiência aórtica. O primeiro que o eletrocardiograma, nesse caso, ele é muito inespecífico. Não tem parâmetros muito certeiros em relação à insuficiência aórtica no eletrocardiograma. Mas o principal dele, que é até o que a gente pegou na diretriz de valvopatia, seria sinais de sobrecarga do ventrículo esquerdo. Só que, como o Hugo disse, esse processo de dilatação pode demorar muito tempo. Então, num primeiro momento, você talvez nem veja essa sobrecarga do ventrículo esquerdo. Mas caso ela esteja presente, ela pode ser avaliada, por exemplo, pelo esse índice de Sokolov-Lyon, que avalia a onda R de V5 ou V6, aí pega a que for maior, no caso, mais a onda S de V1, e essa soma tem que dar mais do que 35 milímetros para ser considerado uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, ou também pode-se utilizar a onda R de AVL, que aí se ela tiver mais do que 11 milímetros, também pode ser considerado como um sinal de sobrecarga do ventrículo esquerdo. E existem também alguns desvios de eixo, pode acontecer um desvio para a esquerda em consequência dessa dilatação e hipertrofia, e até mesmo um prolongamento do QRS, só que aí, como mesmo está no slide, é um acometimento miocárdio difuso, isso que nem sempre vai acontecer, e se acontece em casos mais graves, em casos mais crônicos também. Nesse slide em específico, tem uma setinha aí mostrando um eletro de um paciente que tem uma insuficiência aórtica, no caso aí ele está apresentando uma sobrecarga do ventrículo esquerdo, e essas setas que está mostrando na frente da onda T, seria uma onda U, só que uma onda U invertida, que pelo que eu tinha lido, pode indicar uma doença cardíaca ou estrutural ou isquêmica também, que o Hugo já tinha dado um pouquinho sobre isso anteriormente. Pode passar, Hugo. Agora, na radiografia do tórax também, o principal sinal que vamos encontrar, que deveríamos encontrar nesse caso, é, de novo, um aumento do ventrículo esquerdo por conta dessa dilatação, só que, novamente, é um processo que pode levar muito tempo, então, no primeiro momento, talvez isso não seja perceptível. E aí, com base na aula que a gente viu, percebendo aí nesse slide um índice cardiotorácico que é maior do que 0,5, dá para ver essa dilatação às custas do ventrículo esquerdo, mas também outro parâmetro que pode ser utilizado é sinais de dilatação, ou ectasia, que seria um termo semelhante da própria aorta, da raiz da aorta, só que aí eu não sabia direito os índices específicos, então não vou
ousar demais nessa parte. Pode passar, Hugo. E agora, outros parâmetros de diagnóstico podem ser utilizados. O principal deles seria o ecocardiograma, que é o padrão ouro para avaliação da insuficiência aórtica, e nele faz uma avaliação da etiologia, dos diâmetros do ventrículo, tanto na diástole quanto na sístole, e uma série de outros parâmetros que avaliam esse próprio fluxo que está sendo, esse próprio fluxo de regurgitação da insuficiência aórtica. E aí temos, por exemplo, a vena contracta, que seria o menor fluxo de diâmetro regurgitante no nível da válvula, a largura do jato, o quanto de ar esse jato está tomando, a fração regurgitante, o quanto de volume que está regurgitando para dentro do ventrículo esquerdo, e esse ERO também, que é o orifício efetivo de refluxo, que vai avaliar principalmente, basicamente, o tamanho do orifício. Esses parâmetros vão ser muito essenciais para a gente quando for pensar em processo de tratamento, de intervenção, que vai ser principalmente cirúrgica, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas também um estudo hemodinâmico, quando há uma dissociação clínico-ecocardiográfica, uma variação entre os sinais clínicos que podem ser percebidos no exame físico com o ecocardiograma, e aí a utilização desse estudo hemodinâmico, e mais recentemente também a própria utilização da ressonância magnética, de novo, para avaliar questões das válvulas, para avaliar a própria musculatura cardíaca, vai ser muito essencial para a gente no diagnóstico. Pode passar, por favor. Aí, nesse slide, é só uma curiosidade, algo que eu achei muito interessante, um paciente que tem uma insuficiência aórtica, e no caso, aí, a gente pode ver que ele apresenta 4 válvulas na válvula aórtica, naturalmente seriam 3. E aí, pensando em como que isso poderia se elevar, se poderia cursar com uma insuficiência aórtica, é que no caso, nessas 4 válvulas, elas são fundidas. Então, são 4 válvulas morfologicamente falando, só que é uma válvula bicúspide, funcionalmente falando, que aí é um dos parâmetros que o Hugo tinha dito no comecinho também. Uma modificação congênita com válvula bicúspide, aqui só funcionalmente, enquanto morfologicamente seriam 4 válvulas, mas ainda assim evoluiu com insuficiência aórtica. No próximo slide, antes do Hugo passar, ou já passou, tudo bem, vai mostrar uma ressonância magnética ao nível da válvula aórtica, que vai demonstrar exatamente esse fluxo regurgitante que vocês vão ver no videozinho, que é aquele fluxo que está aparecendo mais na cor mais escura, que vai demonstrar que pode ser avaliado por meio dessa ressonância magnética, e por conta dela pode-se fazer os parâmetros para avaliar o quanto de volume que está sendo regurgitado, que tem até um gráficozinho na esquerda. Você pode passar, Hugo. Dá para ver aí, né, nesse vídeo na direita, essa faixa mais escura seria o fluxo que está regurgitando durante o processo de sístole e diástole. E aí na esquerda, o gráficozinho que mostra o tanto de volume que seguiu, propriamente dito, na aorta, e o volume regurgitante de 67 ml, que é um dos parâmetros de complicação, por exemplo, da insuficiência aórtica, que o volume regurgitante ele deveria ser menor do que 60 ml por batimento. Pode passar, por favor. Aqui, seriam os estágios de classificação, entrando nos estágios de classificação da insuficiência aórtica. Acho que essa tabela ela é muito similar a algumas outras que já foram apresentadas em outras apresentações. Mas seriam 4 estágios, seria o estágio A, B, C e D, para avaliação dessa insuficiência aórtica. No caso, aí, os 2 primeiros, A e B, são os mais precoces, por assim dizer. O estágio A, um paciente que está em risco para evolução para essa insuficiência aórtica, enquanto no estágio B, um paciente que está com a progressão dessa insuficiência aórtica, só que as consequências hemodinâmicas nesse primeiro momento, elas são muito discretas. Por exemplo, no estágio A, você nem percebe nenhuma consequência hemodinâmica, somente uma variação anatômica, por exemplo, se fizer um exame mais minucioso. E, por exemplo, os sintomas nos 2 casos aqui seria nenhum. E os sintomas, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é um parâmetro essencial para avaliação da intervenção. Pode passar, por favor. Voltando. Isso. Agora o estágio C e D, que aqui seria a parte mais importante, primeiro pelo D. O estágio D seria o paciente que ele já apresenta sintomas referentes a essa insuficiência aórtica. E nesse caso, o paciente ele já está destinado a um processo de cirurgia de troca valvar, que é o principal método de intervenção. Aqui é claro a avaliação desse paciente, que seria próprio a cirurgia. Só que aí tem o estágio C, que ele é um pouco mais complicado de ser avaliado, que eu até lembro que a Karen, se eu não me engano, que tinha falado na apresentação dela,
de um paciente que ele apresenta alguns sintomas, só que ele se autolimita, por assim dizer. Ele começa a ter dispneias em processos, em algumas atividades que ele fazia antes rotineiramente, só que por um processo de autolimitação ele vai parando de fazer aquelas atividades. Então, quando você vai avaliar e perguntar para esse paciente se ele está tendo falta de ar aos esforços, ele vai falar que não, porque ele teve antes, só que ele parou de fazer e para ele, depois de um tempo, não significou nada, porque ele não estava fazendo mais aquilo. Então, por isso, pensando nesse estágio C, é muito essencial que se faça testes que sejam muito mais provocativos para avaliar de fato a presença ou não desses sintomas e a progressão desses sintomas. Aí pensando na ergoespirometria, por exemplo, que vai ser específica, pensando especificamente nesse caso. Pode passar, por favor. E aqui tem um algoritmozinho que mostra um passo a passo na própria avaliação desse paciente com insuficiência aórtica, isso com base nas diretrizes de valvopatia mais recente. O primeiro passo, esses 3 primeiros passos seriam com base no que o Hugo já tinha dito no comecinho. No primeiro passo, a avaliação da gravidade anatômica ou da insuficiência aórtica desse paciente. Aí pode-se utilizar também os testes, pensando no ecocardiograma, que é o padrão ouro, para avaliação dessa gravidade anatômica. Se for discreta ou moderada, nada que traga muitos prejuízos para aquele paciente naquele momento, ele pode se encaixar, por exemplo, no estágio A dessa insuficiência, então ele vai ter um segmento que vai ser individualizado de acordo com a etiologia que ele apresenta. Mas se essa avaliação da gravidade for bastante importante, aí temos que seguir o passo a passo novamente. O segundo passo seria a avaliação da própria etiologia, isso com base no que o Hugo também já tinha dito, se é um processo degenerativo, se é um processo referente a uma febre reumática, por exemplo. O passo 3, que é bastante importante avaliar, como eu tinha dito, seriam sintomas. Um paciente que ele apresenta sintomas em casos referentes à insuficiência aórtica, ele já passa diretamente para uma intervenção cirúrgica. A cirurgia já deve ser marcada porque vai ser o único parâmetro de tratamento, de intervenção propriamente dita em relação a essa situação. Mas caso ele não apresente sintomas, a gente tem que avaliar os complicadores. E aí, os principais complicadores que apresentam aí seria a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, menor do que 50%, e a avaliação dos diâmetros, sejam tanto o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, quanto o diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo, e aí pensando em pacientes que são reumáticos e não reumáticos. No caso, se não existir nenhuma complicação dessas, com nenhum sintoma também, novamente o paciente segue para um segmento muito mais individualizado. Mas se ele apresentar algum desses complicadores, ainda que não tenha os sintomas, ele também deve seguir para a cirurgia. A principal intervenção seria cirúrgica nesse caso. Pode passar. Aí a gente trouxe um relatozinho de caso, só para exemplificar um pouco disso que tanto eu quanto o Hugo tinha dito, referente a um paciente que apresenta insuficiência aórtica. Aqui no caso tem alguns sinais e sintomas que não são muito característicos da insuficiência aórtica, porque ela cursa com uma série de outros fatores também, só que eu acho que fica um pouquinho mais interessante para a gente ver isso como realmente um paciente apresentaria isso. Então, vamos lá. Um homem de 42 anos refere quadro de dispneia aos esforços a 9 meses. Ao exame físico, sem presença de turgência jugular, edema periférico e estertores. Essa parte já pode fazer a gente pensar que não tem um acometimento muito grave do coração direito, por exemplo, pela falta da turgência e do edema periférico. A pressão arterial de 104 por 44 milímetros de mercúrio. E aí, lembrando daquela pressão diferencial que o Hugo tinha dito no começo, que no caso de um paciente com insuficiência aórtica, essa pressão diferencial existe, de fato, uma pressão sistólica que é muito maior, comparativamente falando, em relação à pressão diastólica, que seria o caso aí, que estaria no limite. O pulso Magnus e Celeri, que é a característica do pulso de martelo d'água, que é um pulso que tem uma amplitude muito ampla, só que ele cai rapidamente, ele some bruscamente, como o Hugo tinha dito. Aqui no caso, um sopro sistólico e um sopro diastólico de intensidade máxima no segundo espaço intercostal esquerdo. No relato que a gente pegou, ele não descreve mais sobre esse sopro, então ele fica, principalmente pensando nesse sopro sistólico, não vai encaixar muito bem na insuficiência aórtica, mas pensando no diastólico regurgitante que a gente viu, seria uma característica do paciente com insuficiência aórtica, só que no caso ele não aprofundou muito nesse sopro. E aí, pensando nos exames, no eletrocardiograma, um ritmo sinusal com sinais de crescimento do átrio esquerdo e hipertrofia do ventrículo esquerdo. E aí, lembrando que o paciente, num estágio mais avançado, com dilatação do ventrículo esquerdo, que também pode começar a acometer, dependendo do tempo e da intensidade, pode acometer também o átrio esquerdo, como apresenta aí no caso.
Na radiografia de tórax, cardiomegalia leve, sem sinais de congestão pulmonar, bem aquilo que a gente tinha visto também com aumento do índice cardiotorácico, e no ecocardiograma, verificado uma hipertrofia ventricular esquerda excêntrica com fração de ejeção de 66%. Nesse primeiro momento, uma fração de ejeção de 66% não seria considerado um complicador avaliado pelo eco, porque um complicador seria uma fração de ejeção menor do que 50%. Só que no caso desse paciente em específico, ele foi considerado como um paciente portador de uma insuficiência aórtica severa, principalmente avaliando os outros parâmetros, como essa vena contracta, que eu tinha dito, que o valor dela seria até 0,6, e o volume regurgitante, que deveria ser menor do que 60 ml por batimento. Aí, no caso do paciente, tem 70 ml. Então, nesse caso, um paciente que apresenta os complicadores e que deveria seguir para uma intervenção propriamente dita cirúrgica. Pode passar. E aí, entrando na tão falada intervenção cirúrgica nesse caso, que é o tratamento de troca valvar, é o principal método de intervenção nesse caso. E aí, realmente, uma troca dessa válvula que está deficiente nesse momento, e o acompanhamento clínico, como eu coloco aí no slide, ele deve ser muito cuidadoso, porque você tem tanto que avaliar parâmetros associados aos sinais que o paciente está apresentando para indicar essa cirurgia, ou dos próprios complicadores, isso que a gente estava discutindo agora, tanto naquilo que você percebe que o paciente relata em relação a sinais e que você percebe no exame físico, quanto aquilo que você vê ao longo dos exames que você vai fazendo, principalmente o eco. E também pensando nesse cuidado, especialmente pensando no retardo cirúrgico também, porque um retardo cirúrgico maior do que 1 ano, principalmente, o processo da cirurgia não vai ser tão eficaz quanto seria se não houvesse esse retardo cirúrgico. Então, esse acompanhamento clínico, ele deve ser feito de maneira muito minuciosa e muito cuidadosa para fazer a intervenção quando realmente necessária e também no período necessário, no período adequado para ser feita para melhor eficácia em relação à cirurgia. Pode passar, por favor. Existem também algumas intervenções farmacológicas, mas elas estão presentes principalmente para a relação da sintomatologia ou da disfunção do ventrículo esquerdo. Não vai tratar a insuficiência aórtica do paciente, mas pode amenizar processos advindos dessa insuficiência aórtica. E aí, uma utilização mais clássica seria os inibidores da enzima de conversão, enzima conversora de angiotensina, os bloqueadores receptores de angiotensina e os beta-bloqueadores. Isso para favorecer hemodinamicamente esse paciente que está com um processo de regurgitação. Mas, novamente, não vai tratar essa insuficiência aórtica. O processo de intervenção principal deveria ser a cirurgia de troca valvar, ou seja, não substitui a cirurgia pela intervenção farmacológica em momento nenhum. É somente, novamente, para reforçar somente em caso da própria sintomatologia do paciente. Pode passar, por favor. E aqui, para finalizar, o acompanhamento que eu tinha dito em relação ao paciente que segue individualmente, é só para mostrar que vai ter que haver uma reavaliação clínica desse paciente em períodos muito específicos. Isso varia muito de acordo com a sociedade, seja brasileira, americana ou a europeia. Esse período de reavaliação, com base nas características, com base nos estágios de apresentação dessa insuficiência aórtica, vai levar de 1 ano, meio ano, 2 anos, dependendo novamente da sociedade em si que apresenta esses parâmetros, mas é só para reforçar que esse paciente ele vai ter que ser reavaliado em períodos que sejam constantes, uma reavaliação clínica e ecocardiográfica, para ver tanto a questão de um paciente que está em progressão dessa insuficiência aórtica, quanto um paciente que já realizou essa intervenção e novamente necessita de uma reavaliação posterior para identificar se essa intervenção foi realmente benéfica e foi realmente eficiente no caso específico do paciente. E acho que era isso mesmo. Essas são as nossas próximas, são as nossas referências.